Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que, assim, surgiu quase na moita, né? Mas que propõe uma revolução gigante na forma como a gente pensa dinheiro. É verdade. Algo totalmente digital, que atravessa fronteiras sem pedir licença para ninguém. Funciona sem um chefão, sem governo por trás. É uma proposta e tanto, né? E para a gente entender melhor essa história toda, vamos explorar hoje as ideias de um livro que, olha, foi um marco lá em 2014, Bitcoin, a moeda na era digital. É do Fernando Urlich e saiu pelo Instituto Mises Brasil. E tem um detalhe bem interessante aqui. Essa nossa conversa faz parte de uma série especial, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dário Suntucci. Ah, sim, isso já dá uma ideia do peso, né? Do impacto que esse livro teve, pelo menos para algumas pessoas importantes, como o Dr. Santucci. Exato. Então, nossa missão aqui é tentar destrinchar o que o Ulrich apresentou lá atrás, o que raios é esse tal de Bitcoin, porque ele apareceu justo naquele momento, sabe, 2008, aquela confusão toda. Sim. Como que a teoria econômica, e ele usa muito a visão austríaca do Mises, né? Como que ela enxerga essa invenção? E qual é o papo dele sobre liberdade monetária? Isso. É um pacote bem completo. Tem tecnologia, tem economia, tem até um quê de filosofia no meio. Bom, então vamos começar pelo começo, pelo básico. Para quem nunca ouviu falar direito ou só escuta do preço que sobe e desce feito louco, como que o Ulrich define o Bitcoin lá no livro? Olha, ele vai bem direto ao ponto. Ele diz que é basicamente dinheiro digital que funciona de pessoa para pessoa, sem intermediário. O famoso P2P, peer-to-peer. Exatamente. Não precisa de banco, não precisa de operadora de cartão, nem de banco central para validar ou para permitir que a transação aconteça. Ele faz até uma analogia legal com o e-mail, né? Dizendo que assim como o e-mail meio que libertou a informação das mãos dos correios, das estruturas centralizadas, Isso. o Bitcoin poderia fazer o mesmo com o envio de valor. Mandar dinheiro fácil como mandar uma mensagem. Precisamente. E a mágica, né, o truque por trás disso é a tecnologia. É uma rede onde os computadores se falam direto, sem um servidor central mandando em tudo. Isso combinado com criptografia pesada. Aquelas chaves pública e privada. Isso, para garantir que só o dono da carteira mexe nos bitcoins dele e que as transações são autênticas, são verdadeiras. Tá, mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Se é só digital, o que impede alguém de dar um Ctrl+C, Ctrl+V e gastar o mesmo dinheiro um monte de vezes? O famoso problema do gasto duplo. Como resolve isso sem um banco ali no meio para conferir tudo? Ah, aí que entra a grande sacada do Bitcoin. A solução que esse tal de Satoshi Nakamoto apresentou lá em 2008, o blockchain. O blockchain. Pensa num cadernão de contabilidade, só que ele é público. Todo mundo na rede tem uma cópia e ele é compartilhado. Cada página nova, que a gente chama de bloco, registra um monte de transações que foram confirmadas. Certo. E essa página é ligada na anterior usando criptografia, formando uma corrente, uma cadeia de blocos, o blockchain. E quem é que escreve nesse cadernão? São os tais mineradores. Exatamente. São computadores superpotentes competindo entre si para validar as transações e conseguir adicionar o próximo bloco nessa corrente. E por que eles fariam isso? Porque eles gastam muita energia, muito poder computacional para isso. E como recompensa por esse trabalho, eles recebem bitcoins novinhos em folha, que são criados nesse processo. E também as taxas das transações que eles ajudaram a validar. Ah, entendi. Tem um incentivo econômico. Total. E esse processo todo garante que, uma vez que uma transação está lá no blockchain, registrada, ela não pode mais ser alterada, não pode ser desfeita. E o mesmo Bitcoin não pode ser gasto duas vezes. E o mais importante, tudo isso sem precisar confiar numa empresa específica, tipo um PayPal ou um banco. A confiança está distribuída na rede e no código do programa. Entendi. A confiança sai da instituição e vai para o protocolo matemático. Fascinante. E o valor? Quem define quanto vale um Bitcoin? Pagar pelos bitcoins que existem. Certo. Então, entendido o quê? Agora vamos para o porquê. Por que essa ideia surgiu justamente ali em 2008, 2009? O Ullich conecta isso muito com um momento histórico, né? Totalmente. O livro coloca o nascimento do Bitcoin bem no olho do furacão da crise financeira global de 2008, logo depois da quebra do Lehman Brothers, lembra? Lembro bem.
O clima era de desconfiança total nos bancos, nos governos, nas moedas deles. As chamadas moedas fiduciárias, né? Que valem porque o governo manda valer. Exato. Era a época dos resgates bilionários para banco, os bailouts. Sim, e aqueles programas de impressão de dinheiro eletrônico dos bancos centrais, o tal do quantitative easing, o quê? Isso, juros lá embaixo, artificialmente. Muita gente sentia que o sistema estava, assim, quebrado. Manipulado. E não era só a grana, né? Tinha também uma preocupação crescendo com a perda de privacidade financeira. O Ulrich até cita o FATCA. Pois é, aquela lei americana que começou a apertar os bancos do mundo todo para entregar dados de cliente americano. A sensação era de mais controle, mais vigilância sobre a vida financeira das pessoas. Tem até aquela história quase poética, né? Do primeiro bloco minerado pelo Satoshi, o bloco Gênese, lá em janeiro de 2009, Ah, sim. que ele colocou lá dentro, escondida no código, uma manchete do jornal The Times. Falava do governo inglês pensando no segundo resgate para os bancos. Foi tipo uma piscadela, um comentário silencioso sobre o sistema que ele queria desafiar. É uma interpretação forte, sim. Quase um manifesto discreto, Helena. E essa ideia de usar criptografia para ter mais privacidade, mais autonomia financeira, ela não era totalmente nova. O Bitcoin bebeu muito da fonte do movimento cypherpunk lá dos anos 90. É verdade. Eles já discutiam isso. Já discutiam privacidade digital, até moedas criptográficas, teve o B-Money do Wei Dai em 98, e as próprias mensagens do Satoshi na época, as que são públicas, revelam uma visão bem crítica sobre essa necessidade de confiar em terceiros, bancos, governos, que historicamente acabam quebrando essa confiança. Seja pela inflação, seja pela falta de privacidade. Então, para resumir a motivação que o Ulrich apresenta, era uma busca por uma saída, né? Uma alternativa para um sistema monetário que parecia instável, controlado por gente que falhava com frequência e que oferecesse mais controle e privacidade para o indivíduo. A dedicatória do livro dele é bem forte nisso. É sim. Ao Joaquim que a sua geração colha os frutos de uma moeda honesta. Mostra bem o espírito da coisa. Toca a fundo. E aí o livro não para só na descrição e no contexto, né? Ele mergulha fundo na análise econômica e usa as ferramentas da Escola Austríaca de Economia, principalmente as ideias do Ludwig von Mises sobre dinheiro. Exato. É aí que ele tenta responder aquela pergunta fundamental. Ah, aqui a coisa fica realmente interessante. Porque a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de satoshis, é: como que algo que é só código de computador, que você não pega na mão, ganha valor? Ganha valor a ponto de virar dinheiro. O Ulrich usa o tal teorema da regressão de Mises para tentar explicar isso, né? Usa sim, e é uma aplicação bem interessante. Simplificando bastante, o que o Mises disse foi que, para algo virar um meio de troca, geral, aceito por todo mundo, ou seja, dinheiro, primeiro ele teve que ser valorizado por outros motivos. Tinha que ter alguma utilidade, algum desejo por ele, antes de ser usado em trocas. Tipo ouro, que era usado para fazer joia, para enfeitar antes de virar moeda. Exatamente. O ouro tinha esse valor de uso, esse desejo, antes de se tornar um meio de troca. E como que isso se aplica ao Bitcoin? Que, não tá para fazer joia com código. Então, o argumento do Ulrich é que o Bitcoin seguiu um caminho parecido, só que no mundo digital. Lá no comecinho, as pessoas que se interessaram por ele, elas valorizavam a tecnologia em si, achavam revolucionário. Valorizavam a ideia de descentralização, a novidade, talvez até como um símbolo de protesto contra o sistema financeiro tradicional. Entendi. Ou seja, existia um desejo por essas características antes que ele começasse a ser realmente usado para comprar coisas. Aquele caso famoso das 2 pizzas, né? Compradas por 10 mil bitcoins, lá em 2010. Esse mesmo. Ele ilustra bem isso. Naquele momento, aqueles bitcoins já tinham algum valor subjetivo para quem tinha, provavelmente um valor ligado a essas características que não eram puramente monetárias. Esse valor inicial, mesmo que fosse só para um grupinho de entusiastas, foi o que deu o empurrãozinho para ele começar a ser testado como meio de troca. Foi um processo ali de descoberta de preço, sabe? Faz sentido. Uma coisa puxa a outra. Mas tem outro pilar fundamental do dinheiro: a escassez.
Como é que você garante escassez no mundo digital, onde, teoricamente, tudo é infinitamente copiável? Essa é outra parte que muitos consideram genial no design do Bitcoin. O protocolo, as regras do jogo, definem de forma muito clara e até onde se sabe imutável, só vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins. Ponto final. Só 21 milhões? Para sempre? Exato. E a criação de novos bitcoins, que é a mineração, vai ficando cada vez mais difícil com o tempo, segue uma curva que já está programada, e o blockchain, como a gente falou, impede que alguém copie ou gaste o mesmo bitcoin 2 vezes. Ou seja, é uma escassez que é comprovável e programada direto no código. Isso. Diferente de um arquivo de música que você copia 1000 vezes, ou do dinheiro de governo que pode ser criado por decisão política, por uma canetada. Certo. Mas aí vem a crítica clássica. Ah, mas Bitcoin não tem valor intrínseco, não tem lastro em nada físico. Como é que o Ulrich lida com essa? Ele cita outros economistas, como o John Matonis, desmontam um pouco essa crítica. Primeiro, ele questiona essa ideia de valor intrínseco, porque no fundo todo valor é subjetivo, né? Depende da avaliação de cada pessoa. O ouro não tem um valor fixo dentro dele. Somos nós que atribuímos valor a ele. Certo, o valor está nos olhos de quem vê, basicamente. Exato. E segundo, ele argumenta que, beleza, o Bitcoin pode não ter um uso industrial óbvio como o ouro tem, pelo menos não tinha inicialmente, mas ele possui propriedades que são objetivas, são verificáveis e que são muito valiosas para quem usa. Quais propriedades? Ser descentralizado, ser resistente à censura, ser escasso de forma programada, ser superdivisível, ser fácil de transportar digitalmente, ser programável. São essas características, essas propriedades da tecnologia que as pessoas valorizam. É quase como dizer que o lastro do Bitcoin é a própria matemática funcionando, a rede operando como foi prometido. Perfeito, essa é a ideia. E o Ulrich também faz um paralelo bem legal com a evolução do dinheiro ao longo da história. Ele lembra que a gente saiu de coisas físicas, tangíveis, como ouro, sal, Conchas. gado. Daí fomos para papéis que representavam essas coisas, tipo certificados de depósito, o papel moeda lastreado, e chegamos na era da moeda escritural. Moeda escritural. O que é isso exatamente? É basicamente o dinheiro que existe só como um registro no computador do banco, que muitas vezes é criado a partir do nada pelo sistema de reservas fracionárias dos bancos. Ah, o dinheiro que a gente vê no extrato no aplicativo? Exatamente. A maior parte do dinheiro que circula no mundo hoje já é intangível, já são só dígitos numa tela. A grande virada, segundo Ulrich, é que no sistema tradicional, essa intangibilidade acabou facilitando a expansão descontrolada da oferta de moeda e a inflação. Entendi. No Bitcoin, a natureza digital e intangível é usada justamente para garantir a escassez através do protocolo. Ele tira o poder de criar dinheiro do controle de uma autoridade central. Vira o jogo completamente. Caramba, essa perspectiva de que nosso dinheiro já é digital, mas de um jeito que permite inflação fácil, enquanto o Bitcoin usa o digital para garantir escassez. Isso realmente faz a gente pensar. E ele compara diretamente o Bitcoin com o ouro e com o papel moeda, né? Usando aqueles atributos clássicos. Sim, ele faz uma análise bem detalhada, comparando ponto a ponto. De forma bem resumida, o que ele mostra é: Vamos lá. durabilidade. Bitcoin, por ser informação registrada no blockchain, não se desgasta fisicamente como ouro ou papel. Então, ponto para o Bitcoin. Ok. Divisibilidade. Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de pedacinhos, os satoshis. É muito mais fácil que quebrar uma barra de ouro ou carregar um monte de moeda de troco. E se precisar, dá até para adicionar mais casas decimais no futuro. Ponto para o Bitcoin de novo. Impressionante. Homogeneidade. Um Bitcoin é exatamente igual a qualquer outro Bitcoin, por definição matemática. Mais uniforme que o ouro, que pode variar em pureza, ou que notas de dinheiro que podem ser falsificadas. Outro ponto. Certo. Portabilidade. Nem se fala, né? Mandar valor para o outro lado do mundo digitalmente é muito mais fácil que carregar ouro ou malotes de dinheiro. Vantagem clara. Sem dúvida. Escassez. Aqui é o ponto crucial.
Bitcoin tem aquele limite máximo programado de 21 milhões. Ouro é limitado pela natureza, mas sempre podem achar novas minas. Papel moeda? Bom, a oferta depende da vontade política do momento. Então a escassez do Bitcoin é vista como mais previsível e rígida. Entendi. E a aceitabilidade? Esse ainda é um ponto em evolução para o Bitcoin, claro. Na época do livro ainda era bem nichado. Hoje já é mais conhecido, mas ainda não é universalmente aceito como o dólar, por exemplo. E a dependência de terceiros? Se você mesmo guarda suas chaves privadas, a dependência é quase zero. Você não precisa de um banco ou de um governo para validar sua posse ou sua transação. Já o ouro e o dinheiro fiduciário dependem muito de bancos, de governos, de sistemas de pagamento. Então a conclusão do Ulrich parece ser que o Bitcoin meio que pega o melhor do ouro, a escassez, e combina com as vantagens do mundo digital. Transporte fácil, divisão perfeita, só que tirando os intermediários e o risco que eles representam no caminho. Exatamente essa linha de raciocínio. Mas claro, aí surgem outras críticas importantes. Por exemplo, o medo da deflação. Assim, se a quantidade de Bitcoins é fixa e a economia mundial cresce, a tendência é que os preços das coisas medidos em Bitcoin caiam com o tempo. Muita gente na economia tradicional acha isso péssimo. Acham que trava a economia, que ninguém vai gastar, só guardar. E qual a visão do Ulrich sobre isso, seguindo a linha austríaca que ele adota? Ele argumenta que essa deflação, que na verdade é um aumento do poder de compra da moeda, não é esse bicho-papão todo. Pode até ser algo bom. Incentivaria as pessoas a poupar mais, a investir pensando no longo prazo, em vez de sair gastando desesperadamente porque o dinheiro vai perder valor amanhã. Faz sentido pensar assim também. E a altíssima divisibilidade do Bitcoin, aqueles 100 milhões de satoshis por unidade, permitiria que as trocas continuassem acontecendo normalmente, mesmo com os preços caindo. Seriam só necessários mais zeros depois da vírgula. Ele até brinca que seria o contrário do que o Brasil fez várias vezes, cortando zeros na hiperinflação. Com o Bitcoin, a gente poderia adicionar zeros, mais casas decimais, se um dia fosse preciso. Interessante essa inversão. E sobre a falta de lastro, só para reforçar, a garantia não é um cofre cheio de ouro, mas sim a integridade do código e da rede descentralizada que garantem a escassez. É uma mudança total no paradigma da confiança, né? Perfeito. A confiança sai da autoridade central, que pode falhar ou mudar as regras, e vai para a matemática, que é verificável por qualquer um. Ok. Saindo um pouco dessa parte mais teórica, que já deu muito pano para manga, né? Quais eram os benefícios e os desafios mais práticos do dia a dia que o Ulrich já apontava lá em 2014, o que ele via de potencial? Ele citava um estudo da época, acho que do Jerry Brito e da Andrea Castilho, que listava vários pontos bem promissores. Tipo o quê? Primeiro, custos de transação bem menores, principalmente para quem faz muitas transações pequenas, tipo comerciantes, ou para mandar dinheiro para o exterior, as remessas, que costumam ter taxas bem salgadas nos sistemas tradicionais. Sim, as taxas de remessa são um problema sério. Segundo, inclusão financeira. A chance de levar serviços financeiros para um monte de gente que não tem conta em banco, usando só um celular básico. Ele até mencionava exemplos como o M-Pesa na África, que já tinha revolucionado pagamentos móveis por lá, e como o Bitcoin poderia se integrar a isso. Na época falava-se do Kipoti, um serviço que tentou fazer essa ponte. Potencial enorme para desbancarizados. Terceiro, proteção contra inflação e confiscos. Uma forma das pessoas se protegerem em países com moedas que derretem ou governos meio autoritários que impõem controles de capital. Ele citava o exemplo da Argentina na época. Faz todo sentido. Quarto, maior privacidade financeira, para quem valoriza a discrição ou vive sobre regimes que oprimem e vigiam demais. E quinto, ele viu o Bitcoin como uma plataforma para inovar. O protocolo poderia ser a base para criar outras coisas legais, como sistemas de micropagamentos eficientes, talvez contratos que se autoexecutam, os smart contracts, embora isso tenha se desenvolvido mais em outras plataformas depois. E novas camadas de serviços sobre a rede Bitcoin também. Parecia bem promissor, realmente. Mas e os perrengues?
Quais eram os obstáculos, os riscos que ele já via claramente naquela época? Sim, o livro não era só otimismo cego, não. Apontava desafios bem reais. Quais, por exemplo? O mais óbvio, volatilidade maluca do preço. O valor do Bitcoin subia e descia violentamente. Isso dificultava muito usar como reserva de valor estável ou comunidade para colocar preço nas coisas no dia a dia. Acabava atraindo muita especulação, né? Sim, isso continua até hoje, em certa medida. Outro ponto: riscos de segurança. A posse do Bitcoin depende de você guardar bem as suas chaves privadas. Aquele lema, seja seu próprio banco, também significa seja sua própria segurança. Se perdeu a chave, já era, perdeu o dinheiro. Eita, responsabilidade total do usuário. Total. E tinha também o risco de usar serviços online, como carteiras na nuvem e principalmente as corretoras, as exchanges. Ele cita o hack da Bitfloor e o caso super famoso da Empty Box, que quebrou feio em 2014. E se mostrou como confiar nesses intermediários centralizados também era perigoso. Eles podiam ser hackeados ou até mesmo operar com reservas fracionárias, igualzinho aos bancos que o Bitcoin tanto criticava. Que ironia, né? Pois é. Outro desafio era o uso para atividades ilícitas. O caso do Silk Road, aquele mercado negro na Dark Web, manchou muito a imagem do Bitcoin no começo. Ah, lembro disso. O Urlich argumenta que o Bitcoin é só uma ferramenta neutra. Dinheiro vivo também financia crime pra caramba. E que o blockchain, por ser público, na verdade, deixa um rastro. As transações são pseudônimas, não são totalmente anônimas. Dá para rastrear com esforço. Entendi. E por último? A incerteza regulatória. Como é que os governos iam reagir a essa novidade? Iam proibir? Iam taxar? Iam tentar regular? Na época do livro era tudo muito nebuloso, inclusive aqui no Brasil. Ninguém sabia direito o que ia acontecer. Entendi. Muitos desafios que, aliás, continuam relevantes hoje, né? Então, depois de passar pelo quê, pelo porquê, pela teoria econômica, pelos prós e contras práticos, qual é a mensagem final, assim? A essência que o Ulrich queria passar com esse livro lá em 2014? Olha, para ele, o Bitcoin era muito mais do que só uma tecnologia legal ou um ativo para especular. O propósito mais fundo, a grande promessa mesmo, era ser uma ferramenta para liberdade monetária. Liberdade monetária. Ele conecta isso forte com a busca por uma moeda honesta, né? E critica como os governos, ao terem um controle total da moeda e poderem inflacioná-la à vontade, Exato. acabam distorcendo a economia toda, criando aqueles ciclos de crescimento artificial, seguidos de crise, redistribuindo riqueza de um jeito injusto, geralmente dos mais pobres ou de quem está longe do poder para quem está mais conectado. Sim, o famoso efeito Cantillon. Isso, e no fim das contas, financiando o próprio crescimento do Estado, do aparato estatal. Exatamente, ele está totalmente na linha de pensamento de economistas como Mises e principalmente Hayek. O Hayek tinha aquela ideia famosa de que o governo é estruturalmente incapaz de produzir um dinheiro bom e estável e que a solução seria deixar o mercado cuidar disso, permitir a competição de moedas privadas. Mas por que essas ideias de reforma monetária mais liberal, tipo voltar para o padrão ouro, ou permitir moedas privadas competindo, nunca decolaram de verdade na prática? O Ulrich chega a abordar isso. Aborda sim. Ele argumenta que essas propostas sempre esbarraram numa barreira gigantesca, a política. Elas precisariam convencer os governos a abrir mão voluntariamente do monopólio da moeda. E vão combinar, isso vai totalmente contra os interesses de quem está no poder e também dos grupos que se beneficiam do sistema atual, como o setor bancário tradicional. Era uma batalha política quase impossível de vencer. E aí o Bitcoin entra como uma espécie de atalho tecnológico para essa batalha. Essa é a tese central do livro. O Bitcoin não pede licença para existir. Ele funciona na internet, de forma descentralizada, P2P. É muito, muito difícil para um governo simplesmente desligar ou proibir totalmente uma rede que está espalhada pelo mundo todo. O próprio Satoshi Nakamoto escreveu sobre isso, dizendo que a história já tinha mostrado que não dá para confiar cegamente nos bancos centrais e que a gente precisava de um sistema baseado em prova criptográfica
em matemática, não em promessas de terceiros que podem ser quebradas. Então, a visão do Ulrich é para que o Bitcoin, ou talvez tecnologias que viessem depois dele, inspiradas nele, representava a possibilidade real, talvez pela primeira vez na história moderna, de separar o dinheiro do controle do Estado, de limitar o que ele chama de tirania monetária. E não por um decreto político que nunca viria, mas pela força da tecnologia e pela adesão voluntária das pessoas. Exatamente. Putz, dá para entender perfeitamente porque esse livro mexeu tanto com a cabeça de gente como o Dr. Dario Santucci, né? Essa visão de uma alternativa monetária surgindo fora do controle estatal é muito forte. Sem dúvida alguma, é uma ideia com potencial transformador imenso, né? Pelo menos na teoria. Bom, então, fazendo um balanço aqui, o livro do Fernando Ulrich, Bitcoin, a moeda na era digital. Essa obra que a gente está destacando aqui na série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci, apresentou o Bitcoin não só como uma engenhoca tecnológica curiosa, mas como um fenômeno com raízes profundas na crise de confiança de 2008. Um fenômeno analisado sobre a ótica bem específica da escola austríaca e carregado de um potencial, pelo menos na visão do autor, de talvez restaurar alguma liberdade na esfera monetária. A mensagem principal que fica, eu acho, é essa. O Bitcoin como uma possível resposta que veio do mercado, uma alternativa que surgiu de baixo para cima, meio que organicamente, diante das falhas que muita gente percebia no sistema financeiro tradicional, aquele sistema centralizado e baseado na moeda fiduciária, controlada por governos e bancos centrais. Certo? E lembrando, né, o livro é de 2014. De lá para cá, meu Deus, o universo cripto explodiu, mudou demais, vieram milhares de outras moedas, regulações começaram a pipocar no mundo todo. Muita coisa aconteceu, é verdade. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco mais provocadora, né? Inspirada no que o Ulrich e os pensadores que ele cita como Tucker e o Hayek colocaram na mesa naquela época. Manda ver. Será que a gente está mesmo vendo, assim, aos trancos e barrancos, com todos os altos e baixos, o começo daquela separação entre dinheiro e Estado, que tantos liberais sonharam por tanto tempo? Só que agora acontecendo via tecnologia, não via política? Ou será que no fim das contas, as estruturas de poder estabelecidas vão acabar encontrando um jeito de domar, de controlar ou de cooptar essa nova fronteira digital, como sempre tentam fazer com qualquer desafio? É a pergunta de $1 trilhão essa. Pois é. E talvez a pergunta mais interessante nem seja tentar adivinhar o resultado final, mas sim observar o processo. O que todo esse rolo compressor, o nascimento, a adoção ou a rejeição, os desafios, os golpes, os sucessos do Bitcoin e de tudo que veio depois dele, o que tudo isso está ensinando para a gente sobre como uma instituição tão fundamental, tão básica quanto o dinheiro, pode evoluir ou pode ser radicalmente transformada na nossa era digital. Fica a pergunta no ar para a gente continuar acompanhando, estudando e pensando a respeito. E com essa reflexão potente, a gente fecha a nossa análise de hoje sobre as ideias apresentadas por Fernando Ulrich em Bitcoin, a moeda na era digital.